gente abre a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Lá a Bíblia diz assim: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejades. Uma máxima que a gente já sabe é que Deus pensa acerca da nossa vida, amém, gente? O tempo todo Deus está pensando, isso fica ainda mais claro, como nós conversamos agora com o pessoal de música. Salmo 139, quando a gente vai ler, a Bíblia traz ali sobre a grandeza de Deus. Deus, ele está em todos os lugares, mas não apenas isso. Se você abrir comigo, vai lá, Salmo 139, eu acho que esse texto é importante a gente ler. Pega a sua Bíblia aí. Normalmente me dizem que o pessoal do Verbo da Vida gosta de ler a Bíblia, é verdade? Aqui no Morumbi também ou não? Salmo 139, no versículo de número 14. Salmo 139, 14. Quem chegou, dá uma glória a Deus bem forte aí. E ele diz: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Sim, todos foram ordenados para mim quando nenhum deles ainda havia. E eu gosto do 17 que ele diz: quão grande e quão preciosos são os teus pensamentos, e como é grande a soma de cada um deles. Gente, eu sou apaixonado por esse texto porque ele fala sobre a expectativa de Deus acerca da nossa vida. Quando nós ainda não existíamos, quando éramos substância ainda informe, a Bíblia diz que Deus estava desejoso acerca da nossa vida. E quando eu leio esse texto, vem para mim a figura de um arquiteto. Um arquiteto, quando ele para, um engenheiro, e ele planeja algo, daqui a pouco nós vamos estar fazendo isso com o próximo prédio que a gente vai, amém, querido? Verbo da Vida Morumbi vai avançar, vai crescer, amém? E de repente um prédio, ele é agora projetado no papel. E você pode olhar e talvez já, agora fazer um mapa 3D, e você pode usar ali os programas, e você hoje já entra dentro de algo sem ainda nem existir, você entra digitalmente, mas sabe o que acontece? Não é porque eu tenho um plano bom, não é porque eu tenho um bom projeto, com um cálculo certo, com um design maravilhoso, que eu vou desfrutar disso na prática. Porque entre o projeto e o desfrute, existe algo que se chama execução. Existe algo que se chama construção. Qual o grande problema de nós, muitas vezes, como povo da fé? Nós sabemos que existe um plano, nós sabemos que existe uma expectativa, porque a gente leu o Salmo 139, a gente sabe que Deus pensa acerca da nossa vida, a gente confessa aquilo que a gente crê, porque esse é o espírito da fé, 2 Coríntios 4,13, criei, por isso falei, nós declaramos o nosso futuro, nós chamamos a existência, mas nós achamos que, porque existe um projeto, necessariamente vai existir a conclusão da obra, mas nós esquecemos, querido, que entre o projeto e a conclusão, existe uma parte minha muito importante na construção. Quando a gente fala sobre o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos falando sobre uma vida plena no casamento, uma vida plena nas finanças, uma vida plena no ministério, uma vida plena em todas as coisas. Mas o grande problema disso é que essas coisas não se constroem sozinhas. O plano de Deus se constrói na nossa vida mediante a cada decisão. Como eu gostaria de ter um supermercado que eu pudesse chegar em uma prateleira e simplesmente falar assim: puxa, eu quero um casamento feliz. Seria tão maravilhoso, né? Eu chegar na outra prateleira e falar assim: puxa, eu quero levar aqui, filhos que não dão problema e não decidem errado durante a adolescência. Quem gostaria de comprar esse produto aí? Você ia gostar? Meu Deus, acho que a gente pagava até o dobro por esse produto. Eu falo que tem produtos que é o sonho de consumo de todos nós. Eu quero levar para casa aqui, um ministério bem sucedido, eu quero levar aqui, muito dinheiro, eu quero levar aqui, as minhas ações rendendo 10% ao mês, aleluia. Gente, é isso que a gente quer, mas deixa eu falar uma coisa para você, infelizmente não é assim. Vivemos um dia, vivemos em uma estação onde nós queremos as coisas muito rápidas. Prova disso é que quando você entra no seu Instagram, você entra no seu TikTok, e você está lá, você não tem mais nem paciência de assistir 14 segundos.
A pessoa colocou um story, na hora que você vê, você está batendo o dedo para passar. Quem faz isso? Aí como é que você assiste story? Você fala assim, ó, pá, 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 pum, para. É assim ou não é? Aí você pá, 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 pá. É assim ou não é? Quem assiste desse jeito aí? A Kelly olha e fala assim, meu Deus, como é que você consegue ver? Sabe qual é o grande X? Eu não vejo. Nós estamos querendo as coisas tão rápidas que a gente reclama de pedir numa cabine do McDonald's o lanche do drive e demorar 5 minutos de pegar na outra cabine. Quem já reclamou aí? Gente, uma coisa para você. Volta na nossa infância. Quanto tempo a gente demorava para o lanche ficar pronto? 20 minutos, 15 minutos. Se era no podrão gostoso, você chama de podrão aqui também ou não? Se era aquele podrão da hora que todo mundo vai, meu irmão, é 50 minutos. É assim ou não é? Demorava. Agora a gente reclama porque o miojo não é mais, fica mais pronto em 3 minutos. Você lembra disso? A gente reclama porque o miojo demora, a gente reclama porque o lanche demora 5 minutos. Sabe o que acontece? Nós estamos querendo que as coisas acontecem assim, mas sabe qual é o grande problema? A maioria das coisas, elas não acontecem assim. Um bom relacionamento, um bom ministério, um bom casamento, uma boa vida financeira, ela vai acontecer de decisão em decisão. E uma das coisas que eu posso fazer, ou uma das atitudes que eu posso ter, que vai favorecer para que um plano de Deus aconteça na minha vida, exatamente está ligado com as pessoas que eu me conecto. E aí eu pergunto para você, com quem você está conectado? Olha com quem, para a pessoa que está do seu lado, só dá aquele olhar e pergunta para ela assim, e fala assim, ei, você é uma boa conexão para mim? Pergunta para ela aí. Existe muito poder na conexão, gente. As pessoas que nós estamos ligados, elas podem nos influenciar ao ponto de sermos pessoas boas ou de sermos pessoas ruins. Um ambiente de pessoas negativas vai tornar a sua fala uma fala negativa. É por isso que Salmo 1, ele vai dizer, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, tem gente que você tem que passar longe. É isso que o salmista está dizendo, ou seja, se você quer viver o plano de Deus, você vai precisar escolher com sabedoria as pessoas e as coisas nas quais você está conectado. Porque se eu me conecto a pessoas que são boas, elas podem colaborar para que o plano de Deus se complete na minha vida. Da mesma forma que se eu me conecto a pessoas ruins, eu vou destruir o plano de Deus. Meu irmão, você pode dar um plano de arquitetura maravilhosa na mão de um pedreiro ruim. E sabe qual vai ser o resultado da casa? Ruim. Porque mais importante do que ter um bom plano, é ter um bom executor. Vou falar de novo para você, não existe arquiteto melhor do que Deus. Mas o grande X é, que tipo de pedreiro nós estamos sendo? Se você avança comigo agora para Gênesis capítulo de número 11, a gente vê um pouco do poder disso com a história de Babel. Você está lembrado de Babel ou não? Eu gosto especificamente do versículo 5 e 6, que ele diz assim, ó, Gênesis 11, 5. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. Então disse o Senhor, presta atenção, eis que o povo é um só, todos têm a mesma língua e começam a agir juntos. E por causa disso, nada lhes será impossível agora. Tudo o que pensarem fazer, podem realizar. Meu irmão, olha que coisa interessante. De repente Deus, ele olha para a situação do homem e ele fala assim, porque eles estão juntos, eles podem fazer qualquer coisa. A gente sabe aqui que a unidade nessa situação estava dando o poder de desobedecer. Porque a ordem era vão, multipliquem, povoem e enchem a terra. Encham a terra, mas agora nós estamos diante de uma situação onde o povo decide se juntar, ficar junto e construir algo, meu irmão. Sua conexão tem o poder de te promover ao plano de Deus, ou tem o poder de te promover a um lugar de desobediência, porque onde existe unidade, existe poder. E aí você fala, Leandro, você quer dizer que eu preciso então pensar um pouco melhor com as pessoas que eu estou me relacionando? Eu não posso andar com qualquer um, eu não posso ver qualquer um, eu não posso ser amigo de qualquer um, sim. E eu não estou entrando nem em namoro, nem em casamento, eu estou começando de leve aqui. Porque, querido, amizades, elas são o início de tudo na nossa vida. Você não casa com um estranho, normalmente você casa com um amigo.
E é prova que 80% dos relacionamentos, eles são resultados do seu círculo de amizade. Você sabia disso? Aí você pode falar, pastor, eu estou solteiro, então o que eu tenho que fazer? Aumente os amigos. Olha aí, pegou o mistério aí ou não? Pastor, estou encalhado, só anda com a amiga encalhada, vai ficar encalhado. Né? Assim, uma encalhada mais outra encalhada, meu irmão, são duas encalhadas, né? Tá na hora da gente aumentar um pouco esse círculo aí. E eu... E eu sei que às vezes a gente não percebe a grandeza disso, mas você vai ficar um pouco mais ligado com essa pergunta. Responde para mim. Você acha que Jesus poderia ter feito tudo o que ele fez na terra sozinho? Mas ele não era filho de Deus? Ele não tinha todo o poder do Espírito Santo sobre ele, como Atos 10:38, no qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder? Meu irmão, ele era o próprio Filho de Deus. Você acha que ele não poderia? Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não fala se ele poderia ou se ele não poderia. Mas a Bíblia fala o que ele fez. E o que ele fez? Marcos capítulo de número 3. Vai lá comigo. Marcos capítulo de número 3, versículo de número 14. Marcos 3:14. A pergunta que eu tenho é: com quem você está se conectando? Quais são as pessoas que andam com você? Quais são as pessoas que você dedica o seu tempo? Quem é que você tem comido os últimos lanches, pizzas? E se você é fitness, tem ido na academia com você e feito caminhada? Ou comido um brócolis, não é verdade? Quem são essas pessoas? É certo que são seres de outro planeta, né? Que comem brócolis, né? E fazem... trocam a pizza pelo brócolis, mas a gente vai chegar lá, no nome de Jesus. Marcos 3:14... Quem está comigo vai chegar lá, amém, querido? Marcos 3,14 diz assim: e escolheu então 12, designando-os para apóstolos, para que estivessem com ele, e então os enviasse a pregar. Eu não sei o que Jesus poderia ou não fazer sozinho, mas eu sei o que ele escolheu, e o que ele escolheu não fazer sozinho. Isso me mostra que independente de quão bom ele era, a melhor escolha é sempre não andar sozinho. Imagina, talvez ele pudesse preparar a Páscoa, talvez ele pudesse pregar, talvez ele pudesse, querido, fazer tudo isso, talvez. Mas ele entendeu que existe um caminho que pode acelerar os resultados, e esse caminho se chama conexões. E o que ele fez? Se eu sei que eu tenho um plano, se eu sei que eu tenho um propósito, eu vou me conectar com as pessoas certas. E agora ele começa a pegar pessoas e ele de uma forma clara fala: vocês preparem a Páscoa, você cuida do dinheiro, você faz isso, você faz aquilo. Ó, agora todo mundo vai distribuir, por quê? Porque relacionamentos são catalisadores do plano de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos hoje nos agarrar a pessoas certas. E quem são essas pessoas certas? Aquelas que antes de mais nada têm o coração que ama o Senhor como o seu coração. Fala comigo, fala: eu amo o Senhor. E aí você pode pegar e falar assim: puxa, Leandro, que da hora, eu entendi. Deus tem um plano para mim, e se eu me somar com pessoas, esse plano vai acontecer de uma forma mais fácil. Isso é parte da história. Por que é parte da história? Porque falou de relacionamento, a gente falou de problema. Meu irmão, seria muito fácil, e seria, né, eu falo que eu amo os filmes da Walt Disney. Né, tipo assim, das coisas. Só que o problema dos filmes da Disney é que eles nos dão a ideia do mundo ideal. É assim, né? Já lembrou da música da Aladdin lá, né? Aí você vai lá e a gente vai... Meu irmão, podia ser fácil assim. Né? E a gente vai fazendo, mas o grande problema é que você falou de relacionamento, você falou criações diferentes, que quando estão juntos, aflito. Né? Vai lá, faísca. Aí você fala, de repente, acontece isso aqui na igreja, não sei se você consegue me ajudar, mas lá em Bauru é assim: vamos comer no pós-culto. Aí de repente a galera: eu quero pastel. Aí vem o outro: não, pastel não, eu quero pizza. Aí o outro: não, nem pastel nem pizza, tinha hambúrguer. Né? O outro fala assim: não, tinha hambúrguer não, eu quero comida japonesa. Acontece assim. E aí fica 1 hora para decidir onde vai, é assim, não é? E aí sempre não agrada um, não agrada o outro. Aí você fala assim: e aí? E aí que tá tudo bem, porque nós somos pessoas diferentes.
Deus, querido, não disse que nós iríamos nos conectar a pessoas iguais, mas Ele nos mostrou que mesmo com diferenças, nós podíamos estar juntos. Por quê? Porque quando eu sou crente de verdade, meu objetivo não é buscar o meu próprio interesse, porque 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Se eu estou dentro de um grupo, eu sou o primeiro a abdicar da minha vontade de comer pastel, para comer uma pizza e agradar o outro. Amém? Porque isso é construir um relacionamento. Como eu construo um relacionamento que me aproxima ao plano de Deus? Primeiro, me aproximando de pessoas. Mas e aí? É flor? Não, meu irmão. Sabe, as pessoas têm chulé, elas têm bafo, elas têm gosto. É assim, não é? Sabe, quem aí já conversou com alguém que baba aí, né, e sai genoveva quando conversa? Esse tipo de pessoa, normalmente eles querem conversar assim, ó, um palmo de distância da sua casa. Sabe o que é ou não? Sabe, uma pessoa está vindo, normalmente quem tem bafo também é assim. Aí a pessoa quer conversar bem pertinho de você. Você dá um passo para trás, ela dá um passo para frente. É assim ou não é? Aquela que não tem bafo, mesmo ela conversa com você de boa. Mas a outra quer chegar perto e fala, e aí? E aí, meu irmão, que se ela tem bafo, o que você vai fazer? Não conversar? Não, você vai dar um chiclete. Eu vou falar uma coisa para você. Meu irmão, nós precisamos ser maduros o suficientes, ao ponto de entender que diferenças não são maiores do que as habilidades que existem em cada um de nós, ao ponto de nos unir. Eu não posso deixar uma diferença me afastar, porque quando eu me afasto, querido, eu deixo de desfrutar da habilidade que existe em cada um de nós. Deus nos colocou como um corpo. O povo lá fora começa a brincar, eles falam assim, eu sou a igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, sozinho você não é a igreja. Nós somos a igreja quando nós estamos juntos, somos muitos membros e formamos um só corpo. Você sozinho pode até ser filho, mas essa história de você ser igreja, isso não é verdade, porque a igreja é o corpo de Cristo que vai casar com o cabeça. E nós não temos muitas cabeças, nós temos uma cabeça que casa com um corpo só. Mas é fácil? Não. Mas deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes que eu faço só o que é fácil, eu nunca vou alcançar o resultado que eu almejo. Qual o grande problema? A gente quer gastar deliberadamente, mas quer ter 1 milhão investido com renda passiva. É assim ou não é? A gente quer acordar tarde, mas quer ter o emprego dos sonhos. A gente quer o corpo tanquinho comendo pizza e lanche e coca. Já podia ser, não é verdade, meu irmão? Você coloca lá, podia ser. A gente quer que ele tenha esse corpo fitness sem ir na academia. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Isso talvez aconteça só no filme da Disney. O que é a vida real? Tudo que o homem plantar, o homem vai ceifar. O que é a vida real? Provérbios 27. Vai lá comigo. Irmão, nós somos diferentes, mas se eu entendo que essa diferença não pode ser maior do que o meu desejo de estar junto, eu vou arrumar soluções para isso. Se meu amigo tem bafo, eu dou um chiclete, meu irmão. Se meu amigo tem algum tipo de problema, eu procuro ser um facilitador para ele. Aleluia. Provérbios 27:17, ele diz assim, ó: como ferro com ferro se aguça ou se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha que coisa interessante, e você que é mulher e está aqui comigo, você vai poder falar uma coisa que é bem verdade aqui. A gente gosta de cortar as coisas com uma faca bem afiada, não é verdade? Então, quem aí já cortou carne com aquela faca que perdeu o fio? É horrível. Você vai lá e você faz assim, você vai assim, mas quando a gente vai fazer churrasco, e a gente dá aquela, né, molha a pedra, faz aquele negócio daquela bela, na hora que você passa assim, meu irmão, você passa na faca, corta tudo. Só que como que funciona o processo de amolar uma faca? Um metal, ou alguma coisa, um material de uma dureza maior do que a lâmina da sua faca, quando elas têm o atrito, o que acontece? Uma desbasta a outra. E na hora que ela desbasta, ela afia, ela deixa melhor, ela deixa mais utilizável, ela deixa pronto para o corte. Qual é o grande problema? Quando nós falamos sobre amizades, nós tendemos a procurar apenas as pessoas que falam o que nós queremos ouvir e que gostam das mesmas coisas da gente. Mas sabe quem é inteligente? É aquele que procura não a pessoa que fala o que você quer ouvir, mas fala aquilo que você precisa ouvir. E aqui eu tenho uma outra pergunta para você.
Você é verdadeiro com as pessoas que estão próximas a você? Qual o grande problema? Nós queremos ter bons amigos, mas esquecemos que antes de ter bons amigos e estarmos conectados a boas pessoas, nós precisamos ser bons amigos. Se eu quero de fato que a pessoa seja bênção na minha vida, eu preciso aprender a ser bênção na vida das pessoas. Como? Falando a verdade, meu irmão. Mas não a verdade como um cavalo que acabou de trocar a ferradura. Porque eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa falando para mim, e o cara era um grosso, parecia que todo dia antes do culto ele trocava a ferradura. Né? Coice. Aí o cara chegou para mim e falou assim, é assim mesmo, eu sou profeta. Eu falei, onde é que a Bíblia disse que todo profeta é cavalo? Né? Onde é que a Bíblia diz que ser profeta pode ser grosso com as pessoas? Deixa eu falar uma coisa para você, não existe dom ministerial, querido, que esteja, não, se você tem esse dom ministerial, automaticamente você abdica do amor, não, querido, porque quando eu amo as pessoas, eu cuido da forma que eu falo, porque eu sei que a forma que eu falo pode me aproximar ou pode me afastar das pessoas, e a forma que eu falo, querido, pode machucar as pessoas. Então estou diante de uma situação, eu tenho um problema, agora eu vou ter uma habilidade de falar com cuidado, mas falar o que eu preciso. Por quê? Porque quando, querido, eu estou nessa relação, existe uma mútua cooperação, onde eu ajudo a pessoa a crescer, a pessoa me ajuda a crescer, por quê? Porque todo mundo está correndo a carreira. Qual é o nosso objetivo? Usar as palavras do apóstolo Paulo na nossa lápide, se Jesus demorar para voltar. Qual é a palavra? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que é isso? É trazer, querido, o plano de arquitetura para uma construção, onde você pode desfrutar de todas as coisas, mas é fácil? Não. Como eu construo o plano de Deus na minha vida? Com intencionalidade. E se eu sei que relacionamentos podem me favorecer, agora eu crio de uma forma intencional relacionamento. E eu pergunto para você, se eu preciso de bons amigos, que vão colaborar com o plano de Deus para a minha vida, qual o lugar que eu tenho mais chance de encontrar esses bons amigos? Fora da igreja ou dentro da igreja? Uma coisa eu e você precisamos entender, meu irmão. Todos são objetos da nossa pregação e salvação. Mas existem pessoas que você tem mais chance delas crerem como você, delas falarem como você, delas estarem puxando a corda para o mesmo lado. E onde estão essas pessoas? Sentadas aí ao seu lado. Então, se eu preciso de aliados, querido, eu vou procurar aqui, mas de uma forma intencional, porque qual é o grande problema da maioria das pessoas na igreja? Elas chegam e é assim, ó, eu não conheço ninguém, então eu chego 5 minutos depois que começou o culto. Aí, assim que o pastor foi lá e falou, Deus abençoe vocês, ela, ó, 6 meses dentro da igreja. Ah, pastor, eu vou sair dessa igreja porque, afinal de contas, eu não tenho amigo nenhum aqui. Ninguém gosta de mim, o pessoal não me chama para sair, o pessoal não vai com a minha cara. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você precisa de algo, você já pensou em você chamar as pessoas? O grande problema nosso como ser humano é que nós estamos desejando coisas, mas nós ficamos em uma condição passiva. Quando na realidade, querido, você precisa de uma forma ativa fazer as coisas. Fé fala. Marcos 11, 23, ele disse, qualquer um que disser a este monte, o monte está lá, mas ele não sai dali enquanto não tiver uma atitude sua de falar para com o monte. Se eu sei que eu preciso de amizades, porque estar conectados a boas pessoas me favorece contra a construção do plano de Deus, intencionalmente eu vou escolher o lugar onde eu vou sentar. Puxa, eu cheguei, como é que o senhor chama? O Zé, como? Zé? Sérgio, né? Beleza, é o seu Zé agora, pode jogar, né? Sérgio. Aí eu olhei e falei assim, pô, seu Sérgio, olha lá, meu cara de Deus, camiseta, fervor do Espírito, certamente ora em língua 12 horas por dia, né? E agora ele vai lá, eu quero estar perto desse cara. Então o que você vai fazer? Vai sentar do lado dele. Aí então você vai ficar, deixa eu ver, na hora que ele vai sair, eu vou ao prazer, cara, eu sou fulano de tal. E aí o que vai acontecer? Se ele não te chamou, você falou, ó, tô armando um churrasco em casa, galera. Aí você vai convidar 2 ou 3 pessoas da igreja. Você vai convidar 4. Meu irmão, se eu não sou convidado para algo, eu crio algo e convido. Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Meu irmão, como que funciona a ida ao médico? De repente você acordou mal e o médico, nossa, eu preciso ligar para o Leandro, porque o Leandro acordou mal. É assim que acontece ou não?
Eu estou doente, doutor, preciso marcar, eu vou atrás. O que é que Tiago fala? Está alguém doente? Chame os presbíteros. Não é está alguém doente? Deus vai revelar por meio do Espírito Santo numa nuvem e vai mandar um WhatsApp para você. Meu irmão, pode até acontecer, mas isso vai ser 0,1% das situações. Se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei o que eu preciso, querido, agora eu ajo de uma forma intencional, me conectando com pessoas e entendendo que é um processo, não é uma conexão de um dia que dá tudo certo. Eu começo e agora eu persevero, como tudo na vida. Porque Gálatas 6 ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Quem é que já construiu alguma casa? Quem já construiu aí? Poucas pessoas, olha aí. Agora, quem já ouviu falar, alguém que construiu, que disse assim, nunca mais construo? Quem já ouviu isso falando alguma coisa aí? Olha aí. Por quê? Porque fala para você, querido, construir algo é desafiador. E muitas vezes você está querendo entrar na casa e a casa não está pronta. E aí um monte de dinheiro foi, já venceu o contrato do aluguel que você está e você tem que sair. Mas aí querido falou você, o pedreiro fala, não, tem que esperar a laje secar. Aí você fala, mas meu Deus, o cara está jogando água na laje. Não é? Não parece um negócio meio estranho, né? Eu quero falar assim, eu quero que a laje seca, mas eu tenho que molhar de manhã e de tarde, meu irmão, que matemática é louca essa? Aí o pessoal fala que o processo de cura e secagem do concreto acontece de dentro para fora e tem que fazer isso. Meu irmão, eu até entendo, mas a minha cabeça não entende. Porque é assim. Talvez você vai lá e você vai ter que renunciar. Por quê? Porque relacionamentos são construídos mediante renúncias. Aí agora você pode falar assim, Leandro, e aí? E aí, que todos os outros aspectos da nossa vida, uma vez que eu entendo como criar uma boa amizade, e eu vou transferir isso para o meu casamento, fica fácil. Porque se eu entendo que eu promovo algo antes do outro promover, eu faço quando meu marido não faz. Eu faço quando a minha esposa não faz. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu preciso e eu vou ser intencional para manifestar isso. Vai ser fácil? Não. Mas agora fala para mim um texto na Bíblia que diz que ia ser fácil. Mas a gente aprendeu nos filmes. Que de repente tem lá uma gata borralheira, que aí uma abóbora vira carruagem. Um rato agora vira o chofer. É assim ou não é? E de repente os passarinhos costuram um vestido. Olha aí, né? Você fala assim, meu irmão, eu sou pai de menina, né? Eu sei as histórias das princesas. Aí você olha lá mesmo, parece fácil, mas deixa eu falar uma coisa para você, não é assim. Demora. Pastor, eu não tenho verdadeiros amigos, é porque verdadeiras amizades levam tempos para serem construídas. Mas sabe o que acontece? A gente quer tudo muito rápido. A gente está acostumado com o lanche que sai em 5 minutos. A gente está acostumado, e eu gosto de dizer que existem algumas coisas, gente, e isso está na introdução do meu livro, que é muito mais parecido com ir à feira. E lá em casa eu faço uma coisa que eu odeio, que é ir ao supermercado, né? Quem sabe o que eu estou dizendo, quantos homens vão ao supermercado aí? Meu irmão, eu odeio ir no supermercado. Mas a nossa rotina cabe muito mais no meu horário ir no supermercado do que na minha esposa. E eu lembro que teve um dia que eu tive que aprender a escolher fruta. E, meu irmão, tem algumas coisas que são fáceis. Escolher banana é fácil. Mas você sabe escolher melancia? Você sabe escolher abacaxi? Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu lembro que eu olhei e eu estava assim, olhando para aquelas melancias, todas verdes iguais. Eu falei, qual é melhor? E tinha uma senhora do meu lado. E ela pegou e falou assim, vem cá menino, que eu vou te ensinar. Aí ela pegou, e aí ela começou a fazer assim, ó. Começou a bater na melancia. Eu falei, que mandinga é essa, né? Ela tá, é passe, né? Ela tá fazendo passe, né? Mas é espírita, você pode. Né? Ela começou a colocar. Aí ela pegou e falou assim, você tá vendo esse som? E olha esse daqui. Meu irmão, falo pra você que eu não vi a diferença nenhuma. Sério. Aí ela, olha só aqui, e ela começou a falar assim, olha aqui. Você tem que bater, você tem que sentir, porque o som que a melancia faz vai demonstrar se ela é boa ou não. E eu falei, uau, que interessante. Aí ela me levou para abacaxi. Aí ela começou a mostrar. E ela pegou e falou assim, ó, pega o abacaxi. Ela falou, tenta tirar aqui o negocinho da coroa. E eu falei, tá duro.
Ele falou assim, então isso daí não tá bom, porque tá duro demais. Aí eu fui puxar outro, nossa, isso saiu mole. Não, isso saiu mole demais. Aí eu falei, como? Eu falei, mas agora a brincadeira é essa, eu saio pegando os abacaxis e eu saio puxando. Porque a gente escolhe, você não vai pegar o estragado, gente, tem coisa que é básica. Você não pega o que é podre, você não pega essas coisas, você não pega a melancia podre, mas existem detalhes. E sabe o que eu percebi, eu até escrevi no livro? A construção de um relacionamento não é como ir num drive e pedir um fast food. Não é como chegar e falar number one please, né? Tipo assim, né? O que eu falo que é a forma de você não passar fome nos Estados Unidos, né? Lembra lá, number one, acabou, você pede lá. Aí eu falo para você, não é assim. Seria muito fácil se fosse. Eu falo que parece muito mais com ir à feira. Você tem que, com ir à feira, com ir ao supermercado, você tem que estar atento ao cheiro. Você tem que estar atento aos sinais. Tem que estar atento ao som. Porque eu falo para vocês, são coisas que, se na correria a gente não presta atenção, nós não vamos construir relacionamentos duradouros. É por isso que o povo está sozinho. É por isso que a gente, por causa de uma coisa que a pessoa erra com a gente abandona um relacionamento de 10, 20 anos. Eu sei que existem situações que de fato problemas grandes podem acontecer, que de fato cismas vão acontecer e você não vai mais andar com essa pessoa. Mas será que tudo que nós temos tratado com superficialidade deveria ser tratado com superficialidade? Eu creio que não. Porque talvez alguns relacionamentos nós poderíamos estar juntos, desde que nós usássemos um pouco mais o poder do perdão. Onde existe amor, onde existe entrega, vai existir renúncia e vai existir perdão. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se algum dia você me chatear, fala assim, ó, eu vou te perdoar. Olha aí. Aleluia. Deus é bom. Pô, pastor, mas ele me chateia todo dia. Faz parte do processo. Né? Daqui a pouquinho, de fato, ele vai estar melhorando. Aí você fala assim, poxa, Leandro, eu estou entendendo então. Vamos construir a ideia aqui. Deus tem um plano para mim. E para que eu alcance esse plano, eu vou precisar construir coisas. E essa construção vai exigir de mim decisões diárias. Puxa, muito legal. E uma das decisões, então eu estou entendendo, que é se relacionar com pessoas. Ó, resumão para a prova agora, hein, beleza? E aí uma vez que eu vou me relacionar, eu preciso estar preparado para ser frustrado pelas pessoas. Porque com ferro se afia. Vão chegar dias onde as pessoas vão fazer coisas que eu não queria. Mas e aí? E aí que está tudo bem. Aí que eu respiro, é aí que eu perdoo, é aí que de uma forma intencional eu começo a promover coisas para que eu possa agora me associar a cada uma dessas pessoas. Por que é tão importante? Porque ninguém tem todos os dons, ninguém tem toda a expertise e sabedoria. Nós precisamos uns dos outros, porque quando nós estamos juntos nós somos mais fortes, como nós lemos lá em Gênesis 11, dizendo que não existiria impedimento para aquele povo, porque agora eles estavam olhando para o mesmo objetivo, eles estavam somando as suas forças, ainda que fosse para algo ruim, eles estavam fazendo. Toda vez que eu olho lá, eu lembro de quando eu era adolescente, eu saía da escola, e a gente apertava a campainha e saía correndo. Quem fez isso aí? Sabe, eu nunca fiz isso sozinho. É ou não é? Sério não? Você tinha medo, né, irmão, da velhinha lá correr mais do que você e te pegar, assim, não é? Mas quando você está em bando, meu irmão, você fica ousado. É ou não é? Aí na dúvida você fala assim, puxa, né, no meu bando só precisa ter um gordinho mais do que eu, porque ele fica para trás, né, e eu vou para frente. E você fica ousado, querido, por quê? Porque a unidade tem o poder de fazer isso. Mas aí você fala assim, e aí? Obrigado, viu? Mas e aí? E aí que a gente tem uma outra situação aqui. Por quê? Porque muitas pessoas, elas querem ter alguém bom ao seu lado, mas elas esquecem que para ter, nós precisamos ser. E aí? E aí que a gente fala sobre cuidar de quem você é. Quando a gente fala sobre um namoro, principalmente, agora aqui pegando uma outra vertente, qual o grande problema da maioria das pessoas? É assim, ó, não estou bem. E se eu não estou bem, eu preciso de um namorado ou de uma namorada. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se eu não estou bem e eu arrumo alguém que não está bem,
Sabe, se você pegar meio e você multiplicar por 1, quanto eu tenho? Meio. Se eu tenho 1 e eu multiplico por 1, eu tenho 1. Ou seja, até a matemática mostra que quando você começa a fazer operações com números que eles são diferentes, tende sempre a piorar. Quando é que eu entro em um namoro ou relacionamento? Quando eu estou bem, quando eu não preciso. Qual é a pergunta de todo adolescente? Quando eu sei que eu estou pronto para namorar? Eu falo, quando você não quer namorar. Porque se eu não quero, significa que eu estou bem comigo. E se eu estou bem comigo, eu estou pronto para o outro. Onde é que eu estou querendo chegar? Gente, amizades podem nos ajudar, mas existem coisas que só você pode fazer por você. E é aí que entra a vida no Espírito, é aí que entra viver a vida de oração. O que 1 Tessalonicenses 5,17 diz? Orai sem cessar. Os meus amigos que oram vão me inspirar a orar, mas eles não podem orar por mim. Eu gosto de dizer que a Bíblia que o meu irmão lê não edifica a minha fé. Estar diante de boas conexões não isenta a minha responsabilidade de ter as minhas atitudes corretas. E tem muita gente que dentro disso, elas estão tentando se conectar a pessoas como sanguessugas, acreditando que pelo fato de estar perto de alguém bom, elas serão bons automaticamente, mas isso não é verdade, porque você pode se conectar a alguém bom, e a não ser que você mude coisas em você, e agora tem um desenvolvimento pessoal, querido, você não vai mudar. Prova disso são os discípulos. Lembra que a gente viu Jesus escolhendo estar com pessoas? Mas se você voltar comigo e lembrar um pouquinho sobre a história dos discípulos, como é que foi? Jesus escolheu a 12. Você lembra da música do departamento infantil? Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João. Lembra não? Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Olha aí, ó, 12 discípulos, né? Você já decorou. Agora eu vou falar uma coisa para você. Pedro foi um cara legal? Sim ou não? Pedro foi um cara legal? Discípulo? Não, Pedro não foi um discípulo legal? Gente, Pedro andou sobre as águas. Pedro depois estava lá junto com o Tiago, da igreja de Jerusalém. Gente, Pedro, eu sei que você fala assim, Pedro negou Jesus lá antes do galo cantar 3 vezes. Gente, não lembre das pessoas por causa de um erro. Lembre das pessoas pela grandeza dos seus acertos. Amém? A gente como cristão está cheio dessa. O cara vive uma vida de acerto, aí ele comete um erro, a gente descarta ele por causa de um erro. Para com isso. Né? Então Pedro foi o cara, era ele que estava com João na porta formosa e falou paralítico, não tem prata nem ouro, que tem te dou. Pedro era coelho, ele era legal demais. Amém? Mas agora eu vou falar para você, e Judas Iscariotes? Quem traiu Jesus? Agora a pergunta que eu tenho para você. Na escola dominical de Jesus, quem estava assistindo? Todos os discípulos. Isso inclui Pedro e também Judas. Meu irmão, 3 anos e meio de escola bíblica dominical, não é almoço, e agora presta atenção. A mesma palavra que afetou os discípulos ao ponto de transformar aquilo que eles eram, não afetou a vida de Judas ao ponto dele um dia trocar a vida de Jesus por algumas moedas de prata. Leandro, mas ele estava na conexão, meu irmão, ele fazia parte dos discípulos de Jesus, era milagre, viu o cara andando sobre as águas, viu 5 pães e 2 peixes se alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, conexões é uma parte, mas não é um todo. Porque as pessoas não podem fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Existe algo que eu tenho que fazer. Eu me conecto a pessoas, mas nada é automático. Isso é um instrumento para me ajudar a cumprir o propósito de Deus. Então eu preciso o quê? Me conectar, mas fazer a minha parte para estar bem. Porque à medida que eu estou bem, eu faço os outros bem e todo mundo fica melhor. Mas agora, eu posso estar junto de pessoas, eu posso estar em ambientes, mas eu posso viver de uma forma tal que essas coisas não me afetam como elas poderiam afetar. Porque tudo se trata de uma disposição do coração. Tudo se trata de uma humildade para receber aquilo que está sendo liberado. Como a Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes, mas na mesma medida Ele rejeita os soberbos.
Se existe algo que nós precisamos ter como pessoas, é a humildade de aprender independente de. Alguns momentos, gente, nós vamos estar ao lado de pessoas que têm o dobro da nossa idade. E é fácil aprender de quem é mais velho. Mas às vezes nós vamos estar perto de pessoas que têm metade da nossa idade. E a primeira coisa que vai acontecer é: quem é essa menina ou esse menino para falar algo sobre vida para mim? Quem é essa pessoa que nem saiu da fralda e desmamou, ou quando eu era adolescente, ou quando eu já trabalhava e fazia recursos, essa pessoa nem tinha nascido? Meu irmão, não importa quem é. Importa que se nós soubermos ouvir bons conselhos, tudo na nossa vida vai dar certo. E eu queria que você abrisse comigo em Jó 12:12. E eu gosto muito desse texto. Jó capítulo de número 12. Você está aprendendo alguma coisa? Jó capítulo de número 12, no versículo de número 12, ele diz assim, ó: com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a ouvir conselhos, porque conselhos encurtam caminhos. Conselhos nos livram de perder tempo com coisas desnecessárias. Conselhos nos livram de enrascadas onde derrubaríamos muitas lágrimas. Eu lembro que a minha mãe muitas vezes ela dizia: Leandro, não anda com fulano de tal, porque esse menino não é uma boa companhia para você. E aí o que o Leandro fazia? Quem é minha mãe para falar isso? Ela não sabe de nada. Quem já fez isso aí alguma vez na sua vida? Sabe, irmão, ouça os seus pais. Ouça os seus pais e líderes espirituais. Não, mas ele quer dominar a minha vida. Não, ele está querendo te livrar de enrascada. Não anda nesse lugar, não faz isso. Ele está querendo te favorecer e acelerar processo na sua vida, meu irmão. Porque o nosso prazer como liderança é ver tudo que Deus planejou para você acontecendo. E aí eu volto naquilo que eu estava falando. Ser um bom amigo vai exigir de nós muitas vezes isso. Ser um bom líder vai exigir de nós exatamente isso. Falar aquilo que os outros não querem ouvir. Mas nós precisamos falar, querido, porque o confronto é o que nos produz crescimento em nós. O confronto muitas vezes nos livra de enrascadas. Então, querido, não busque pessoas que vão apoiar aquilo que você quer fazer de errado. Busque pessoas sábias que vão ter uma experiência e uma expertise, independente da idade, para que elas possam olhar nos seus olhos e muitas vezes falar assim: não namore, não case, não faça esse negócio, não entre por essa porta. E talvez vá ir contra tudo aquilo que você quer fazer. E o que nós vamos fazer? Como uma criança emburrada, vamos nos jogar no chão do supermercado e ficar gritando que a gente quer o doce? Ou a gente vai falar assim: tudo bem, não entendo, mas eu recebo. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó: às vezes você não vai entender. Olha para quem está do seu lado. Fala assim, ó: mas bota fé. Sabe, é assim. Eu falo isso para minha filha, não é? E aí, eu falo para a Anne muitas vezes, eu falo assim: filha, você não vai entender o que o papai está fazendo, mas você precisa confiar no papai. Que o papai tem o melhor para você. Ela fica olhando assim, não está entendendo nada. Ela fala: tá bom, papai, tá bom, papai. Ela não entende. Sabe, irmão, mas é assim. Às vezes nós estamos numa condição onde nós não entendemos, mas a gente entende o processo. E a gente entende que ao longo do processo nós precisamos de mentores. Nós entendemos que nós precisamos, às vezes a gente fala do povo que precisou do aio, né, como Gálatas traz, até chegar à maturidade. Sabe, querido, talvez hoje nós não temos mais a lei como aio, mas Deus levantou amigos, Deus levantou líderes, Deus levantou os irmãos como cristãos. Então abra os seus ouvidos. Por que que a Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça? Porque tem gente que tem ouvido, mas não está disposto a ouvir. Então não é sobre ter a capacidade de audição, é sobre ter a capacidade de considerar o conselho. Sabe, nessa noite, de fato Deus está te dando um bom conselho. Deus está nos dando, começando de mim.
Sabe, existe um plano, existe uma visão, e dentro disso existe um processo. E ao longo desse processo nós precisamos fazer amizades, nós precisamos ter humildade, nós precisamos perseverar, praticar a palavra, viver a vida de oração, assumir a responsabilidade. E aí? E aí que essa perseverança vai nos levar em um bom lugar. Amém? Você pode fechar os seus olhos?